Fala família, olha eu aqui mais uma vez, agora na parte da tarde, já quase noite, desta sexta-feira, dia 17/7/2026, eu venho te contar que André Sica, aquele advogado que eu sempre falava aqui nas nossas lives e vídeos, que estava ali costurando todo o memorando de entendimento, trabalhando diretamente com José Lamáquia, é um especialista principalmente em contratos de SAF. Fez a SAF do Bahia, fez a SAF do Curitiba, fez a SAF do Cruzeiro e agora está fazendo a do Vasco? Pois é, ele teve em uma entrevista lá no GE esclarecendo todos os pontos que você tem dúvidas. Então cola comigo aqui, porque um homem falou como é que será feito esse aporte de 500 milhões, como é que vai ser trabalhado isso na recuperação judicial e também através da justiça. Teve falando sobre essa guerra do Vasco e tudo que pode acontecer. Teve falando também de um Vasco num cenário de Série A ou Série B e o melhor de tudo, independente do que aconteça, o Marcos Lamáquia não desistiu e provavelmente essa SAF sai até o final do ano. Contrapartida, ainda temos aqui algumas informações com o mercado da bola, porque já era de se esperar, né? De se especular zagueiros, principalmente depois da derrota ridícula que o Vasco sofreu ontem. Inclusive, a gente sofreu mais um revés, porque o Tietê vai até o final do ano, completou as 13 partidas pelo Vasco da Gama. E para piorar, o De Ossa vem ou não vem? Porque o homem está treinando bem a beça. Vou colocar um lance dele aqui para você poder aumentar esse couro, porque eu acho que se o De Ossa tivesse no Vasco ali contra o Vitória, de repente a gente nem teria perdido, porque no treinamento o homem está com uma disposição terrível. Então depois da vinheta eu volto aqui com muito mais, tem um super corte, tá? 10 minutos de entrevista do André Sica, vinheta e já já eu volto. Voltamos aqui, eu dei um pulo na vinheta, porque minha esposa para entrar aqui, sabe, no quarto, para poder trazer a água, e eu fiquei aqui meio que de bobeira, acabou que eu, né, bom, enfim, acelerei as paradas. Para poder aqui, né, terminar essa parte aqui da resenha, não esqueça, galera, de deixar o seu like, o seu comentário e também, se não for inscrito nesse canal, se inscrever e ativar o sininho das notificações, 2 vídeos por dia e 2 lives. De repente, a live de hoje ela vai acontecer lá para as 10 da noite, porque eu vou estar num culto abençoado, mas chega aqui às 10 da noite hoje para fazer a live dos inscritos, beleza? Então, se você é inscrito, quiser participar da live, deixa lá um recado, Léo, eu quero participar da sua live lá no Instagram, que a gente te manda o link e você vem para cá hoje, sexta-feira, dia 17, fazer parte disso tudo. Pois bem, desde já agradecendo aos mais de 115 mil inscritos que todos os dias estão comigo aqui. Não vou me demorar, porque né, tem mais de 10 minutos aqui de entrevista do André Sica, mas eu vou aqui né, passar um pente fino rapidinho. Já reclamei pra caramba, já fiz o vídeo da manhã falando sobre a derrota ridícula do Vasco. E eu quero te lembrar que o senhor Tietê, pois é, ele é... Bom, bateu os 13 jogos e agora vai até o final do ano. E se lembra que muita gente falou, olha, agora vai aparecer as especulações. É isso aí, apareceu esse boneco, apareceu esse boneco, apareceu esse boneco e esse boneco. Léo, quem são? Vamos lá. Murilo do Palmeiras, Diogo Carlos e aí vem o Vitor Tormena e também o Gabriel Pereira, lá do Copenhague, jogadores que o Vasco foi atrás. Segundo a informação lá do GE, ó, com negociação por Nelson De Ossa bem encaminhada, a prioridade da diretoria passa a ser reforçar o sistema defensivo. Nos últimos dias, o Vasco entrou em contato com diferentes clubes para sondar as condições financeiras e a viabilidade de negócios por zagueiro. Bom, eu queria esse daqui, tá? Desses aí, esse, para mim, sem sombra de dúvidas, seria titular. Mas, de repente, lá, o pessoal, o Cauê, né, ia pedir aqui o Joaquim do Tigres. Parece que, segundo a Rádio Itatiaia, Vasco foi também lá atrás para sondar a situação do Joaquim. Para a gente poder dar seguimento, isso aqui é o De Ossa, tá? Treinando hoje. É, meu irmão. Aí, ó. Vai, De Ossa. Oi. É.
Bom, a situação do De Onça continua estagnada, continua parada, porque o Vasco a postura da diretoria é de esperar o sinal positivo das negociações com Marcos Lamáquia para poder fazer maiores investimentos. Como a janela fecha em setembro, o Vasco adota paciência neste momento, embora já tenha mapeado o mercado e a posição de zagueiro seja a mais quente agora. Vamos ver, né? Porque tudo depende do Marcos Lamáquia e também desse homem. Ele parece, cara... Vocês já viram inteligência... O Vilela, do Inteligência LTDA. Inteligência LTDA, eu acho que é isso. Podcast? Vê se ele não parece com o Vilela, galera. Olha, a resenha rapidinho, tá? Vilela do Inteligência LTDA. Eu acho que ele parece, né? Aí você vai assim, pô, Léo, não tem nada a ver, porque o Vilela é barbudo, né, cara? Mas ele dá uma aparência aí do Vilela, pelo menos eu acho, né? Aí, ó, vê se não parece. Parece o Vilela. Bom, pois bem, o cara teve aí, né, dando uma entrevista lá pro GE, ele que é o advogado, nome dele é André Sica, ele faz parte, ele que construiu todo esse contrato que vai ali ser apresentado, já foi apresentado à Justiça, é ele que está trabalhando juntamente com a equipe do Lamáquia, não é o primeiro contrato que ele faz, não é o segundo, o André Sica ele tem uma especialidade, principalmente em contratos, ou na construção de contratos para as SAFs que foram realizadas aqui no Brasil, menos a do Vasco, né, da 777, agora o André Sica está aqui, ele que é ex-advogado do Palmeiras, está trabalhando com Marcos Lamáquia e ele teve esclarecendo vários pontos importantes. Eu acho que eu não vou ficar aqui enrolando muito não, porque são aproximadamente 10 minutos de entrevista e acho que é mais, hein? Rapaz, eu acho que eu repeti aqui etapas. Se eu repetir, eu pulo, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui nessa entrevista do André Sica, onde ele fala sobre tudo que você precisa saber. E os pontos interessantes eu vou aqui parar para chamar a tua atenção, beleza? Vamos lá. Antes de mais nada, a dívida é da RJ, né? É uma dívida bilionária, uma dívida está 1,3 bi, que mediante negociação ela cai para cerca de 800 milhões. Acrescida da dívida fiscal, que são outros 300 milhões, então a gente está falando de quase 1,1 bi em dívidas de uma forma geral que precisam ser pagas, tá? Então esse é o primeiro pilar da operação, é você efetivamente fazer repasse de valores para pagamento dessas dívidas. Então esse é o ponto básico, tá? O segundo ponto, que é, então a gente está chamando isso até de dívidas concursais, extraconcursais, e dívidas até de longo prazo, porque elas foram alongadas através da RJ. Depois disso, você tem outro tipo de dívida, que é a dívida de curto prazo, que é o fluxo de caixa, tá? Hoje existe um fluxo de caixa dentro do Vasco desencontrado entre receita e despesa de mais de 300 milhões de prejuízo, tá? Então hoje, isso quer dizer o seguinte, hoje o Vasco gasta cerca de 800 milhões e ele arrecada cerca de 500, ou seja, existe um descasamento entre o que eles arrecadam e o que eles gastam. Então, o segundo compromisso do investidor é fazer o aporte necessário para que tanto receita quanto despesa ela se equalizem. Agora, até vou me auto-induzir uma pergunta que as pessoas já têm feito, que é a seguinte: poxa, mas e se eu fizer uma boa gestão, baixar as despesas e aumentar as receitas? Pelo acordo que foi feito, eu não posso baixar as despesas. Então, por exemplo, despesas com o futebol, elas têm que seguir o patamar mínimo do que é gasto hoje. Então, na verdade, eu tenho que ou equalizar as receitas ou fazer o aporte. Ou seja, eu estou garantindo, pelo menos em 5 anos, que eu vou equalizar isso, ou seja, eu estou garantindo mais 1,5 bilhão, tá? Então, esta é a segunda parte. Esse é um então, ponto... Não,
aproveitar essa parte para tirar uma dúvida. 1,5 bi. Ou seja, a gente tem aqui, Zarco, se a gente puder passar um panorama meio amplo, a gente tem uma obrigação garantida de mais de 3 bilhões. Olha isso. E, ao mesmo tempo, a gente tem um desembolso mínimo de quase 2 bilhões. Tá? Então, é mais ou menos isso. O que eu consegui entre este delta é qualidade de gestão. O que ele está querendo dizer? Que eles podem gastar, nesse planejamento, até 3,1 bi. Está garantido, está ali. Se precisar, o dinheiro vai ser gasto. Mas eles têm uma estimativa que eles conseguem operar fazendo uma boa gestão com 2 bi. Mas esse 1,5 bi que vai ficar ali para não ter, né, um desequilíbrio na folha, no fluxo de caixa, nas contratações, eles vêm dizendo ali que eles vão garantir 1,5 bi em 5 anos, que é aqueles 300 milhões que sempre faltam, que o Vasco ele consegue ganhar 500, mas aí fica sempre faltando 300. Ele vai chegar a falar disso aqui. Fica sempre faltando 300 milhões para poder fechar o ano do Vasco, e é por isso que a dívida só cresce. Eles vão estancar isso de uma vez por todas. Pô, isso se você conseguir, agora você falou uma coisa bem interessante, desse investimento mínimo de 2, né? Você falou? Foi isso? Uhum. E garantida de 3. Essa diferença é basicamente a eficiência de gestão, é isso? A eficiência de gestão, exatamente. Você pode dar um exemplo prático sobre isso? Não, 2 bilhões eu não tenho nenhum cenário. Em nenhum cenário eu vou deixar de gastar 2 bilhões. Eu tenho uma dívida já líquida e já liquidada em RJ de 1,1 bi, depois eu tenho mais os 650, depois eu tenho mais o fluxo de caixa de 26, mais o fluxo de caixa de 27, que são inexoráveis. Então... E ele fala do fluxo de caixa de 26, então eles planejam comprar esse ano ainda. Correto? Olha aí, ó. O cara já entregou aqui já. Esse negócio que só vai para o ano que vem não é um plano do Marcos Lamáquia. Assim, essa dívida, 2 bilhões, assim, já está na conta de pagamento. A partir daí, a gente tem a garantia de que vai cobrir fluxo de caixa, a gente tem a garantia de que vai fazer melhorias, e dentro disso, a gente tem que garantir, no mínimo, esses 3 milhões. Mas se eu tiver eficiência, eu equalizo isso. E essa é a ideia, né? Essa é a ideia de trazer uma boa gestão, é um Vasco forte. Né? Acho que essa é a grande beleza dessa operação, é criar uma melhoria drástica de gestão para que o clube efetivamente comece a tracionar fortemente e gere todo aquele potencial que todos nós sabemos que o Vasco tem. Rapaz, o BAP deve estar desesperado. Ele vem falando, se a gente fizer uma gestão competente, não vai precisar gastar 3 bi e lá vai fumaça. Mas o dinheiro está garantido. Está aí para o fluxo de caixa, está aí para poder fazer as melhorias, além daquilo que já vem no contrato, que é os 500 milhões de aporte. Ele vai falar, tá? A minha informação, se lembra? Que não necessariamente tem que ser 100 milhões por ano, porque isso daí foi a narrativa de muita gente que quer desconstruir essa venda. Vamos continuar. Acho que a primeira pergunta objetiva. Se o Vasco cair, o acordo continua de pé, porque o acordo não foi condicionado à permanência do Vasco. Então, ou seja, se cair para a segunda divisão, o acordo está de pé, vai ser vendido do mesmo jeito, pelo mesmo valor. Isso aqui, rapaz, isso aqui também é uma baita também, sabe, de uma operação. Porque todos nós sabemos, o clube cai, você perde ali o valor, né? O valor das ações do clube despenca. Só que aí os Lamáquias prometem manter a operação. Tá? Mas o Vasco não vai cair de jeito nenhum e a operação vai acontecer. Então, com esses dois cenários, a gente trabalha com esses dois cenários de forma bastante clara. Então, a gente não tem, obviamente, como contribuir para que a janela seja feita com mais dinheiro, justamente pelo ponto que você levantou, que essa operação não se concluiu antes, mas obviamente ela se concluindo e a operação sendo levada adiante, o investidor ele vai se responsabilizar pelo fluxo de caixa e vai se responsabilizar pelos eventuais gastos dessa janela. Então, de uma forma ou de outra,
a operação se concretizando, a conta vai ser paga. O perfil desse investidor é tão diferente da 777, mas tão diferente, que assim, é difícil até começar a dizer o quão diferente ele é. Primeiro que ele tem recursos muito maiores e muito mais limitados. Assim, ele tem uma abundância de recursos e não escassez. Segundo, é um investidor local, conhecido. É uma pessoa conhecida, Ó, que sabe onde está. é É uma isso, pessoa que pô. sabe a grandeza do futebol também. É uma pessoa que não tem interesse, uma finalidade econômica. E sim, como eu falei para vocês, ele enxerga nisso todo o universo do futebol e tudo aquilo que o futebol pode gerar para ele. Então, assim, ele não tem uma vontade de desinvestimento, ele tem uma vontade de investimento, ele não tem uma vontade de tirar, ele tem uma vontade de pôr. Então, assim, sobre todos esses aspectos, acho que a gente está falando de água e óleo aqui. Então, assim, muito diferente. Vamos lá. O cara tirou a 777 pra nada, meu irmão. Bom, como eu te falei, não é um processo nada simples, né? Você está fazendo uma compra de uma unidade produtiva dentro de uma recuperação judicial, tá? Então, isso por si só tem o seu rito. Então, em que pé estamos? Acho que finalmente a gente concluiu mais de 2 anos e meio de negociação. Não foi simples, tá? 2 anos e meio negociando. Aí, ó. Meu Deus do céu. Segue. Acho que as idas e vindas dentro da política do Vasco, elas atrapalharam muito. Elas E continua interromperam muito o atrapalhando. processo. O processo mudava muito ao longo do tempo. Isso foi ruim, foi desgastante. Por isso que a gente fala que o grande mérito do Pedrinho foi manter o Marcos nessa mesa, porque não é mentira e não é assim, não é segredo para ninguém que o Marcos e nós quase deixamos essa mesa algumas vezes, tá? Aí, ó. Porque foi uma mesa itinerante, foi uma mesa conturbada durante esses 2 anos e meio. Ah, imagino. Mas finalmente, acho que depois dessas idas e vindas, a gente concluiu o processo e assinou um acordo de investimento com condições precedentes, tá? E são diversas as condições precedentes. Primeiro, a primeira coisa, antes de mais nada, é que o juízo da RJ abra um processo competitivo, né? Então, o juiz da RJ ele precisa aceitar a transação que foi feita e, a partir dessa transação, abra um processo competitivo para que outros investidores possam apresentar outras propostas. É muito maneiro, né? Quando vem o cara que tá fazendo a parada falar, meu irmão. Porque aí já não é mais notícia, aí já não é mais bravata, aí já não é mais historinha, aí já não é mais caça-like, agora vai reclamar com o advogado, meu irmão, que tá fazendo todo esse processo, pô. Tá? É muito bom isso, cara. O Marcos se dispôs, dentro dessa RJ, a ser o que a gente chama de stalking horse, que é o cavalo perseguido, ou seja, a oferta dele vai balizar, eles têm que fazer, pelo menos eles têm que ultrapassar a oferta dele. Isso ainda precisa ser deferido pelo juízo, mas enfim, então a gente precisa de um início de processo competitivo, tá? Segunda coisa que precisa Ele tá dizendo que agora tá na mão da juíza, meu irmão. Tá na mão da juíza. acontecer. A gente precisa concluir uma auditoria no Vasco satisfatória, ou seja, precisa concluir que todas as garantias e declarações que o Vasco deu ao longo desse processo, elas de fato, elas ocorreram e estão aperfeiçoadas, ou seja, eu não vou encontrar nada nessa auditoria que me indique a não compra do Vasco. Ela vai passar o Vasco a limpo ainda, tá? Então eu preciso concluir essa auditoria. E depois, finalmente, eu preciso que os órgãos internos da Vasco SAF da Vasco SAF não, da associação, aprovem. Então eu vou passar pelo conselho e vou passar pela assembleia. E eles têm que aprovar. Eu falei isso na live, Temaro. Meu irmão, vai ter que ter votação. Não tem como não envolver os órgãos, os poderes do clube associativo nessa história. Vai ter que mudar estatuto, vai ter que ter votação. É tudo bonitinho, meu irmão. Não tem como pular isso aí, não. Tinha uma galera, não, pela UPI. Vai? Fala aí, meu irmão. E eles ainda podem dizer não.
Então, assim, a gente deu um passo enorme. Essa conclusão negocial, a assinatura do contrato, o protocolo desse contrato perante o juízo da RJ foram passos enormes. Mas a gente sabe que há outros passos pela frente, tá? E não são poucos e não são simples, tá? Como a gente não teve facilidade até agora, a gente não espera facilidade nesses próximos passos, mas a gente espera, sim, tem certeza absoluta que a gente deu um grande passo para concretizar um investimento que a gente tem muito desejo de concretizar. O Marcos efetivamente não está preocupado no momento. Eu posso te falar tecnicamente como se remunera isso, tá? Mas obviamente a remuneração disso e a lucratividade disso ela está em você tirar um clube de um patamar de valor que ele que está desencaixado com aquilo que ele efetivamente tem vocação para ser, tá? Tá falando de tirar dinheiro aqui, galera. Eu tenho batido nessa tecla várias. Rapaz, olha, hoje a live vai ser gostosinha, vai ser fácil de fazer. Porque tudo aquilo que a gente falou em live, meu irmão, o cara tá confirmando. A questão não é tirar dividendos, pô. É aumentar o valor das ações. E os caras cansaram de comparar a compra do Michael Jordan, se eu não me engano, ao Charlotte, que ele comprou por 300 milhões de dólares e depois vendeu por 3 bi, algo desse tipo. Então, cara, a questão dos caras aqui não é tirar dinheiro, meu irmão, é fazer as ações valorizarem. Tanto que eles vão ficar 10 anos sem poder tirar um centavo e nem vender a SAF do Vasco. Então, esse é o ponto básico. A partir daí, você pode trazer novos investidores já no que a gente chama de valuation, né? Que é o valor apurado já no valor do futuro, no valor que ele terá. Então, dessa forma, você remunera, que é basicamente a operação, até citando um exemplo ruim, mas do Textor, né? O Textor, na verdade, tentava trazer um clube que estava desencontrado entre valor real e o valor atual, levar para um patamar e depois ele faz venda secundária, né? E a partir dessa venda secundária, ele gera o dinheiro para o grupo. Tá? Então, essa é a forma de gerar valor. Mas não é a preocupação do Marcos, não é. Ele percebeu, acho que até pelo perfil da família e pelo que viu a família fazendo negócio, ele é um bilionário com recurso infinito. E, por outro lado, ele não participa hoje de uma atividade que no Brasil é extremamente interessante, é uma atividade que gera status, é uma atividade que abre portas, é uma atividade que coloca investidores e pessoas no mapa. Então, assim, eu acho que ele deve ter tido até essa sensibilidade com uma foto dele rodando tantas vezes, enfim, agora, a partir do momento que ele se dispôs a fazer esse investimento. Mas é muito mais por aquilo que participar da atividade do futebol agrega a uma pessoa que não tem mais interesse financeiro em termos de... como eu falei para vocês, ele não vai ficar nem mais rico nem mais pobre com isso. Então, tudo que gera a atividade, mexer com a paixão, lidar com a torcida do Vasco. A torcida do Vasco é apaixonante, ela demonstrou isso nesse projeto inteiro. Você acha que tipo de pessoa não ia se cativar e até se envaidecer com o que tem acontecido dentro do Vasco? E é isso. O Vasco ele potencializa essas paixões porque é um clube gigantesco. Eu acho importante dizer o seguinte, a primeira coisa a gente tem que falar pouco, porque quando a gente tem negociação em curso, se fala menos e se faz mais. É por isso que vocês não ouviram a gente fazer nenhum comentário ao longo dessas negociações durante todos esses anos, por mais que o Zarco tentasse provocar o tempo todo. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que há negociações, houve negociações, a gente identificou as pessoas que são as pessoas responsáveis por essa negociação, e seja através de uma negociação pelo Vasco, seja através de uma negociação
por outros profissionais contratados pelo Marcos, ou seja, pela própria justiça. Foi mal, Em qualquer galera. uma dessas três. Ele está falando sobre a questão da negociação com a ICAP, entendeu? Eles estão negociando com a ICAP a compra das ações que está lá, né? Que era da famigerada 777. Pontas, vai se resolver o problema da 777 e o acordo vai ser levado para frente. Então, assim, não é uma preocupação. A gente entende que o assunto 777 é um assunto importante, tanto é que ele, obviamente, faz parte de um dos compromissos firmados dentro desse acordo que a gente fez com o Vasco, mas a gente entende que é um assunto que, como eu falei para vocês, seja pelo Vasco, seja pelos profissionais contratados pelo Marcos, seja pelo próprio juízo, em um desses âmbitos, o assunto será resolvido tranquilamente. E, sinceramente, a gente vê esse problema com... Agora vai falar do conflito de interesse. É agora que o BAP... É agora que o BAP perde o sono, meu irmão. É aqui, ó. Um problema completamente desarrazoado, completamente sem fundamento, Ó. pelas mais diversas razões. A razão mais óbvia e mais clara é que ainda não existe conflito nenhum, porque nem a operação foi feita. Eita. Como eu contei para vocês aqui, a gente tem todo um processo até chegar ao final. E a gente tem 1 ano e meio só. Então a gente está discutindo algo que inexiste por si só, né? Depois a gente tem uma razão um pouco mais até filosófica da questão. Eu acho muito curioso, eu acho até complexo você ver pessoas ou até clubes que deveriam ver essa operação com muito bons olhos, lutando contra isso, porque na verdade assim, o que a gente quer é um futebol forte, a gente quer um Vasco O BAP forte. não quer, não. A gente quer um Vasco Só quer ele com as já. dívidas pagas, a gente quer os credores pagos, a gente quer o Vasco ganhando títulos. É isso que a gente deveria querer. Não, então você o BAP... trabalhar de certa forma para que um bem comum, é quase um bem social, não se concretize, o BAP é um me terror. parece até um contrassenso, né? Agora, de uma forma geral, Zarco, também não preocupa. Por quê? Porque o Vasco hoje recebeu já uma interpelação, na verdade um ofício da ANRESP, já vem mantendo tratativas, a gente vem mantendo tratativas com a ANRESP há muito tempo. Eita. Vem conversando com eles há muito tempo. E assim, a calma que eu posso te passar é a calma que eu passo para eles. A gente vai implementar qualquer tipo de solução proposta pela CBF. Tão simples quanto isso. Por isso que é meio até loucura a gente ficar discutindo isso, porque só o BAP Marcos que quer, ele tem total condição de implementar qualquer uma das operações que serão sugeridas pela ANRESP. Lembrando que a gente tem 1 ano e meio só de conflito, sendo que esse 1 ano e meio, desculpe, de suposto conflito, porque ainda há discussão de que o Marcos é alguém absolutamente autônomo, com seus negócios próprios, seus patrimônios próprios, seus interesses próprios. Então, ele é rico sozinho. Primeiro teria que discutir o conflito técnico. Mas, loucura, se chegando à conclusão que o conflito técnico existiria, ele existiria por menos de 1 ano. E este menos de 1 ano, o Marcos tem total tranquilidade para implementar qualquer sugestão a ser proposta pela ANRESP. Qualquer uma. Então, dentro disso, a operação vai acontecer. É importante que se diga. Ela vai acontecer. Essa luta contra é uma luta desgastante, é um gasto desnecessário de energia e, ao mesmo tempo, é um recado muito ruim, porque todo mundo deveria estar lutando junto de mãos dadas para a operação não só acontecer, mas como todos os credores fossem pagos, como o Vasco fosse engrandecido, como o futebol carioca fosse engrandecido. Então, assim, é uma briga que nem soa bem, sinceramente.
mas que não É causa imoral. nenhum tipo de preocupação. Pronto, te ajudei aí, Sica. Bom, 18 minutos de entrevista maravilhosa, bem esclarecedora, onde o cara vem dizendo categórico. Eu devo ter esquecido, mas eu vou ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu estou sentindo falta aqui de uma informação. Peraí. Bom, e eu quero fechar exatamente aqui. Porque essa pergunta, eu acho que ela não saiu na entrevista ali nos vídeos que foram cortados, né? Editados para poder vir a público. Mas toda a entrevista está lá no GE. E um dos pontos interessantes é esse aqui, ó. Eu tenho 500 milhões para a melhoria do futebol. Eu preciso fazer, em 5 anos, 100 milhões por ano? Não. Eu posso escolher, por exemplo, fazer o aporte no primeiro ano, ou os 500 milhões, se eu quiser, e fazer uma manutenção nos próximos 5 anos. Mas isso, obviamente, vai de uma gestão do investidor. Então, quer dizer, ele vem explicando, ó, eu tenho 500 milhões, eu posso fazer esse aporte de 500 milhões em 5 anos, todo ano botar 100 milhões? Não. Eu posso escolher, por exemplo, fazer no primeiro ano os 500 milhões e depois ir fazendo manutenções. Então, foi aquilo que nós trouxemos. Muita gente, por que eu estou batendo nessa narrativa? Porque muita gente, 100 milhões por ano, e agora? Falei, cara, não é essa questão de 100 milhões por ano. O cara vai fazer o aporte segundo a necessidade. Se ele achar que vai colocar 300, o dinheiro dele ele vai colocar. Depois ele vai ter que colocar mais 200. E aí pode ser 200 num montante só, ou ele fazendo manutenção. Agora, ele pode também fazer de 100 em 100. Mas eu não acredito que esses caras vão vir aqui para brincar. Eu acho que já ficou bem claro. Eu nunca vi o André Sica dar uma entrevista, sabe? E é a primeira vez que eles falam de forma oficial como investidor. Claro, o Lamarca já tinha falado também, né? No caso, o pai e o filho. E agora vem o advogado que está construindo esse contrato. Basta a gente aqui esperar e ver o que realmente vai acontecer. Mas que está tudo bem desenhado para a venda da SAF do Vasco. Tá, as coisas estão caminhando. Léo, você está motivadinho? Eu estou empolgadinho. Porque, cara, eu não aguento mais, né? Ver o time de ontem em campo. Eu acho que essa entrevista, né? Muitos vão considerar como cortina de fumaça. Tá tudo certo, irmão. Mas, para mim, foi importante o advogado do Marcos Lamarca vir a público falar e tocar em alguns pontos sensíveis. Na nossa live da noite, a gente vai colocar toda a entrevista para poder debater. Se eu não conseguir fazer isso hoje, nós vamos fazer amanhã, beleza? Por enquanto, é só. Daqui a pouco eu volto, lá por volta de 10 horas, tá? Para a gente falar muito aqui do André Sica, de toda essa entrevista e de tudo que está rolando aí na SAF ou na venda da SAF do Vasco. Enquanto eu estou aqui, já deve ter subido outra informação, porque o Vasco não para. Quem vai parar agora sou eu por um momentinho. Mais tarde eu volto. Beijo nesse coração lindo. E eu fui que fui, galera. Paz, o homem deixou tudo na mesa aí, né? O BAP deve estar chorando. Meu Jesus, fui.